É verdade, Natália, que quando você tem que ir no hospital, na emergência, para você pagar, você tem que deixar seu rim lá? Tem. Tem, Não, seu rim fica. nós iremos desmistificar o que as pessoas falam sobre a saúde aqui nos Estados Unidos. Nós não temos SUS aqui nos Estados Unidos, mas eu vou te contar uma novidade que eu acredito que vai ser interessante para você. Presta bem atenção se você vier para o estado de Utah. Tem mais ou menos 5 estados que tem esse sistema. Eu explico ou você explica? Eu posso explicar, você que sabe o que você Beleza, quer fazer. pode começar. Vou contar um pouco, nós compartilhamos juntos. Eu tive que ir na emergência. Eu lembro que quando eu fui na emergência a primeira vez foi engraçado, porque quando eu fui na emergência, e aí eles me levaram lá, tava sentindo uma dor aqui debaixo da minha costela. Eu tava sentindo uma dor debaixo da minha costela, sem ar, aí eles me levaram, tiraram meu sangue, eu só olhando assim, cara, aí vieram com a maca, me colocaram, me tiraram a chapa do meu peito lá na maca, eu tinha um, um local reservado só pra mim, sabe? Eu fiquei só pensando, cara, isso aí vai ficar caro. Me levaram uma outra maca que eu entrei dentro dela assim, fiz vários exames. E do jeito que eu entrei, eu saí. Eu entrei com dor, saí com dor, não resolveu o meu problema. Mas, quando a conta chegou na minha casa, depois de um mês, quase que eu tive um ataque de coração. O bom é que eu tinha seguro de saúde, mas o valor é alto. Ficamos lá o quê? 2 horas? Acho que aí ficamos 2 horas. O que a pessoa tem que entender é o seguinte: o sistema de saúde dos Estados Unidos ele é privado. Então ele é muito caro. Se você for numa consulta médica, é de 200 a 300 dólares a consulta. Se você for numa emergência, chega a pagar US$ 1.000 numa emergência. Então se você tem um plano de saúde, que é essencial, ele abate, diminui muito isso. Porém, tem uma pegadinha aí. Turista não tem direito a ter plano de saúde, pelo menos no nosso estado. Agora, se for um outro estado que permite, né, no nosso estado, pela nossa experiência, você não pode ter o plano de saúde. A não ser que você venha com o seu plano de saúde internacional do Brasil para cá, e ele é temporário, vale por um tempo. Então, por isso que é interessante também, mais uma vez, a gente fala sobre você ser legal aqui no país, as vantagens de ser legal. Então, você tem um plano de saúde, esse valor cai muito. Cai demais. Então, ainda é alto, às vezes, dependendo, porque é baseado pelo valor que você ganha. Então, assim, existem empresas que te contratam e te oferecem o plano de saúde, que é muito bom, né? E eles já descontam diretamente do seu salário. Tem o Marketplace, que seria uma plataforma com vários planos de saúde para as pessoas de baixa renda. Então, você se encaixa em algum, você compra um plano de saúde ali. Ou você também tem o Medicaid, que o Medicaid são para pessoas que tem um tipo de visto diferente, não é todo mundo que pode ter o Medicaid, não. Mas são pessoas também de baixa renda, que às vezes chega a nem pagar, pagam muito pouco, às vezes nem pagam pelo o plano de saúde. Tem o Medicare também, que seriam para pessoas acima de 65 anos, de baixa renda, que também tem uma ajuda muito grande do governo. Então, assim, existe ajudas, existe planos, benefícios, depende muito do seu status, do visto, depende muito de quanto você ganha, quanto você declara anualmente. Aí eles vão basear o valor que você vai pagar do seu seguro de saúde conforme o que você declara anualmente, o que você ganha. Agora, resumindo, Natália, vamos falar quanto nós pagamos de seguro de saúde, porque nós temos seguro dentário, seguro de saúde. Quanto nós pagamos? Quanto nós pagávamos antes e quanto nós pagamos agora? Pode falar pra gente, por favor? No início, onde nós não trabalhávamos, a gente recebia, nossa fonte de renda era a nossa reserva, então a gente não tinha o que declarar, então a gente tinha um desconto muito grande. A gente pagava, tipo assim, US$ 8 o seguro de saúde. Seguro dentário e de visão era cento e pouco, 102, 110, nessa faixa aí. Aí, a partir do momento que a gente começou a trabalhar, aí hoje nós pagamos 340 pelo plano de saúde e 120 pelo plano dentário e visão. E mesmo assim, quando a gente vai em consultas, ele é aquela pagamento parcial, né? Eu vou no plano de saúde consultar com um médico, um especialista, eu pago ali US$ 15. Mas é bem mais em conta. Mas tem outro detalhe. Se você precisar, se você consultar com um especialista, com um médico, o valor é bem. Você tem dá uma contribuição bem pequena. Mas se você tiver que ir por uma emergência, aí que o bicho pega. Por quê? Como é que funciona? Todo plano de saúde, eles têm um deductible. É tipo assim, uma redução. Você tem que pagar uma parte pro plano depois começar a pagar a parte dele. Então, por exemplo, nosso plano atual, uma coisa que nós descobrimos tem pouco tempo. Eu tenho certeza que essa você não sabia, que eu vou contar depois. Presta bem atenção. Nosso plano de saúde, o deductible nosso é US$ 5.000. Então, imagine que eu vou para o hospital e aí a minha despesa fica US$ 5.000. Quem paga o plano? Não, quem paga é a gente. Gostei? O plano, nós pensávamos que o plano, ele cobriria os US$ 5.000 e depois dos US$ 5.000 a gente pagaria uma porcentagem. Mas não é isso. Então, o nosso plano tem planos que o deductible é reduzido a 1.500 ou 2.000. O nosso atualmente é US$ 5.000. Mas a dica de ouro que eu vou dar para você, se você mora em Utah, presta bem atenção nisso. Com certeza, a maioria das pessoas não sabe sobre isso. Nós descobrimos recentemente. E esse hospital tem alguns estados. Todo o hospital Intermount, eles têm um fundo próprio. Esse fundo é para ajudar aquelas pessoas que não têm condição financeira de arcar com as despesas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu fui lá e aí a minha despesa ficou em $10.000. Eu não tenho condição. Mesmo que o seguro for cobrir uma parte para mim, eu tenho que pagar minha parte, mas eu não tenho. O que o hospital faz? Se você consegue declarar que você não tem renda, você não tem condição de pagar, o fundo do hospital
ele vai pagar aqui a sua despesa. E isso não tem nada vinculado com o governo, não. Eles não reportam para o governo, porque é uma companhia privada e é um fundo exclusivo do hospital. O Hospital Intermount, ele está em 6 estados. Ele está no estado de Utah, no estado de Nevada, no estado de Wyoming, no estado de Idaho, no estado de Montana e no Colorado. E o detalhe importante que eu acabei de pesquisar, além dos hospitais, o sistema também possui mais de 380 a 400 clínicas médicas que você pode ser atendido também. E também tem cerca de 4.700 leitos hospitalares. Então, vale a pena você adquirir essa informação. Nós sabemos que nesse hospital tem esse fundo privado, mas talvez em outro estado tenha outros hospitais. Você tem que verificar com o hospital se tem algum fundo privado que pode estar te ajudando a pagar com suas despesas, caso você não tenha condição de pagar. Vale a pena também a pessoa talvez verificar o estado dela e o hospital. Ela também pode chegar no estado que você mora. No estado que você mora, você chega, procura a parte financeira do hospital, o escritório, né, financeiro, e você pergunta, olha, eu não tenho condição de pagar a conta, vocês têm algum fundo, né, que possa me ajudar, que não seja vinculado com o governo? Por que a gente fala não vinculado com o governo? Porque se for algum benefício vinculado ao governo, isso atrapalha seu visto. Atrapalha na hora quando você for mudar o seu visto, o status do seu visto, ou se você for renovar o seu visto, então isso atrapalha. Então, para que isso não atrapalhe seu status, né, ali, seu visto, é importante você perguntar se é algo privado do hospital ali, que não seja vinculado nada com o governo. Mas o nosso aqui tem, que a gente não sabia, mas o nosso tem uma reserva aqui privada e eles cobrem esses gastos para quem não tem condição de pagar. Inclusive, a gente tem uma história de um amigo nosso que sofreu um acidente, ele estava no país há pouco tempo e ele foi parar no hospital. E a conta dele, obviamente, ia ficar uns $3.000, mais ou menos, e ele não tinha condição de pagar esse valor. E o hospital veio até a gente, pegou todos os dados, preencheu todos os papéis, e ele não precisou de pagar essa conta, justamente porque o hospital tinha esse fundo. Então, é uma dica que nós descobrimos aqui e achamos que seria valioso para vocês também saberem, mesmo que vocês talvez não morem no mesmo estado que a gente. Talvez no seu estado aí você tenha algo assim similar e vale a pena buscar. Acabei de descobrir que Colorado, eles fizeram uma fusão, que era a rede SCL Health, e agora ela passou a ser Intermount. Então tem Colorado, Nevada, Idaho e Utah. Tem algumas cidades. Então vale a pena. Se você morar em algum desses estados, procure o Intermount se você precisar. Isso vai salvar a sua vida e vai salvar seu rim também. É ótimo. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre escola, como é que funciona a escola para as crianças, né? Então, eu tenho 2 crianças na escola, eu tenho o Danielzinho, que ele estaria no ensino médio, ou no ensino fundamental 2. 13 anos de idade. Né, com 13 anos de idade, e a Hannah, que seria o ensino médio aqui, que seria o high school, né? Danielzinho é middle school e a Hannah é high school. Então, como é que funciona? O que a gente descobriu? O que precisa primeiro, né, para se matricular? A primeira coisa, o que precisa para matricular? Você quer falar alguma coisa? Eu só quero dizer o seguinte. A minha filha, Hannah, ela estudava em escola particular no Brasil, ela estudou na Inglaterra e ela estudou nos Estados Unidos. Se você perguntar a ela, Hannah, qual escola, qual país que você mais gostou de estudar? Sem dúvida alguma, ela vai falar Estados Unidos. Ela ama o ensino, a forma que eles ensinam aqui. E a minha esposa, querida, ela vai explicar um pouquinho. Tá bom, então eu vou explicar, antes de chegar sobre a metodologia de ensino, eu quero falar para vocês como é que faz uma matrícula. Então, o que você vai precisar para matrícula? É comprovante de residência, porque a escola, ela é baseada no espaço geográfico, então depende muito do local onde você mora, é onde você vai estudar, você pertence àquela escola. Então, você precisa de um comprovante de endereço, passaporte como identificação. Eles não olham visto, se você tem visto ou não tem visto, é mesmo para uma identificação, passaporte. E outra coisa muito importante, que você não faça a matrícula sem, que é o cartão de vacina. A criança tem que estar com tudo em dia. Então, esses 3 são fundamentais. E quando a criança entra na escola, mesmo que ela não fale inglês fluente, ou ela se comunica, mas não falam tão bem, eles não preocupam com isso, porque os Estados Unidos eles têm tanta criança, tem um fluxo muito grande de pessoas migrando para cá de países diferentes, então eles já desenvolveram um sistema. Então aquela criança ela não perde, ela não vai para um ano atrasado por causa disso, ela entra no ano dela correto e ela recebe um auxílio, uma ajuda paralela. Então ela continua na salinha dela e algumas vezes eles tiram essa criança da sala de aula para ela ter essa aula de inglês de reforço para conseguir acompanhar a turma dela. E eles são monitorados constantemente. Então constantemente eles estão fazendo prova até eles atingirem o inglês acadêmico, né, no nível do ano que eles estão. Aí depois eles não precisam mais. Então, Danielzinho e Hannah tiveram um acompanhamento aí por um ano e meio, até eles não precisarem mais, porque eles já atingiram o inglês. Não é só falado, né? Quando eu falo acadêmico, é porque você tem que ler, escrever e interpretar, não é somente falar. Então, quando eles atingiram, eles saíram, mas você recebe todo o apoio possível. Quando, Daniel... Que outro detalhe que eu queria pontuar aqui? Então, às vezes, quem está nos ouvindo agora fala assim, pô, eu tenho 3 filhos aqui, meu filho estuda na escola boa e tal, mas como é que eu faço? Se eu tirar ele vai perder o ano aqui no Brasil? Não perde. Que a Natália falou,
seu filho vai entrar aqui na escola é de acordo com a idade dele. Não é de acordo com o que ele fez lá no Brasil, de acordo com a idade dele, correto, Natália? Correto, eles nem olham tanto um histórico também. Não, porque quando nós saímos do Brasil, nós ficamos temporariamente em Londres. Então, eles estudaram 6 meses em Londres. Eu levei o histórico comigo também, e não precisou de ser traduzido porque estava em inglês, que a gente estava não em Londres, mas em Inglaterra, né, Colchester, que é uma cidade vizinha. Não precisou porque estava em inglês, mas eles não olharam tanto porque não interessa muito para eles, porque cada país eles ensinam de uma forma diferente. Então é difícil você ficar comparando. Então eles não comparam tanto, eles pegam a criança de acordo com a idade, colocam no ano que representa a idade dela e dá todo o suporte para ela a partir daí. E aí eles seguem. Eles são muito inclusivos aqui. Eles preocupam muito com a experiência, que tipo de experiência meu filho, né, meu filho está tendo na escola. Então, eles querem que eles se desenvolvam e eles pontuam muito tudo aquilo que o seu filho é bom. Então, se seu filho é bom naquilo, ele gosta daquilo, eles incentivam, eles dão medalhas, certificados, reconhecem de forma pública, né? Nossa, você tá realmente avançando. Manda e-mail para os pais, eles fazem muita questão assim, de destacar tudo aquilo que é bom. Então, eles não focam no negativo. Eles não focam Eles no focam negativo, no positivo. eles focam no positivo e eles dão a oportunidade do aluno escolher também. Então, obviamente, tem coisas que é essencial. A aula de matemática é essencial, a aula de inglês é essencial, de ciências é essencial, mas tem algumas coisas que você pode escolher. Algumas eletivas, né, que são aulas paralelas. Então, a criança ela tem a oportunidade de fazer, se aproximar daquilo que ela mais gosta e o que ela mais se identifica. É tanto que você pode aprender uma nova língua. A Hannah, por exemplo, ela faz chinês, mandarim na escola dela, no high school. O Danielzinho, ele faz muito esporte, ele é muito conectado com o esporte. E ele pediu para fazer no próximo ano flauta. Ele falou, mãe, eu quero tentar fazer flauta, eu acho que eu gosto de flauta. Então, a criança, ela vai explorando e ela vai fazendo aquilo que ela acha, que ela se identifica, até ela começar a se moldar mesmo. A Hannah, eu tive uma consulta, um horário marcado com a counselor dela, que seria uma pessoa que acompanha, né, a vida acadêmica dela, e eles fazem planejamento para o próximo ano. E o ano escolar aqui funciona um pouco diferente aí do Brasil. O ano escolar ele começa em agosto e ele encerra em maio. Né? Então, como a gente está aproximando de maio, então a gente já começou a fazer o planejamento para quando ela começar em agosto. Aí eles começam a perguntar o que você gostaria de fazer no próximo ano, nas eletivas. Aí a Hannah, ela escolheu business. Né? Esse ano, inclusive, ela estudou mercado imobiliário. Ano que vem, ela quer estar na área de business e ela também pediu para entrar no clube de debating, que seria debates, para ela poder desenvolver mais persuasão. Então, você entra naquilo que você se identifica mais. E Hannah já fez coral também, porque ela gosta de cantar, ela fez coral, ela fez piano na escola, tem aula de piano. Então, assim, gente, a variedade de opções é enorme, enorme. E você está falando aqui, Rani, você está falando sobre para as pessoas de 12 e 13 anos, mas e as crianças menores? O pai de família tem uma criança de 5 anos, 4 anos. Qual que é a idade que ele pode começar a estudar aqui nos Estados Unidos? A partir de 5 anos. A partir de 6 anos é obrigatório. De 6 a 18 anos é obrigatório. A partir de 5 anos, os 5 anos é opcional, mas a criança já pode ir para a escola já. Mas somente, detalhe, somente 3 horas por dia. E uma criança de 6 anos para cima, se eu não me engano? Não, a idade do 8 anos, correto? 6 anos. 6 anos, ele faz o quê? Tempo integral. O de 5 anos depende muito da escola. Tem algumas escolas que fazem integral, outras fazem parcial, depende. Mas o interessante, que eu também esqueci de comentar, é que tem transporte público gratuito para as crianças. Então, o Danielzinho, ele vai para a escola de ônibus. Então, ele vai para um ponto, eles escolhem um ponto ali, a criança vai lá, pega o ônibus, vai para a escola e retorna. Então, eu não tenho o trabalho de levar e buscar o Danielzinho para a escola. E o detalhe também, porque eles ficam a maioria do dia na escola, por exemplo, o Danielzinho o Daniel menor, ele começa 8 horas na escola. 10 para as 8. 10 para as 8, ele fica 10 para as 8 até por volta das 3 horas da tarde. E ele lancha na escola, então a própria escola fornece uma comida balanceada, correto? Fornece uma comida balanceada. Foi muito bom você tocar nesse assunto para as pessoas terem uma ideia. Então, como a criança passa o dia inteiro na escola, ela tem a opção de tomar café da manhã se ela quiser. Eles oferecem um café da manhã e oferecem um almoço. Obviamente que o almoço do americano não é igual ao almoço de um brasileiro, né? Aquela comida, né? Eles fazem o suficiente para a criança passar o dia, um lanche ali. Então, o valor do alimento na escola, que é igual para todos, é R$3,75. Só que se você preencher um formulário que você vem de baixa renda... Você café da manhã e... R$3,75 o almoço. Okay. E 3 ou 2, alguma coisa, o café da manhã. Entendeu? Tem uma diferença ali. Mas a refeição ela é boa. Por R$3,75 ela é boa, ela não é ruim. Se você não tem condição de pagar essa refeição, tem um formulário que você preenche na escola. E você tem que comprovar que você não tem a renda suficiente. E aquilo pode tanto abaixar para R$0,75 como nada. Mas, de novo, vamos focar em relembrar que cada estado tem sua regra, tem sua lei. Nós estamos numa cidade pequena, então esses são os valores da nossa cidade. Obviamente, esse valor pode variar dependendo do estado da cidade aí de vocês. Um detalhe aqui, pessoal. Vocês lembram que nós falamos, não sei se foi no episódio 3 ou nesse mesmo episódio, que nós falamos... Não, foi nesse episódio que nós falamos. Nós falamos sobre o Food Bank. Uma coisa interessante que existe o Food Bank dentro da escola, porque a escola... Eu lembro que quando nós chegamos aqui, o Danielzinho chegava com uma sacola de verduras, frutas. Eu falei, onde você conseguiu isso? Não. A compra da casa, quem está fazendo eu estou fazendo esse mês aqui. Eu falei, mas como é que ele conseguiu essas coisas? Aí eu descobri que na própria escola tem muitas coisas lá e quem precisa, quem quiser, pode pegar e levar para casa. São algumas
doações, né? A escola fala, gente, quem quiser, a gente tem algumas doações aqui, não é sempre, mas ele fala assim, quem quiser, né, pode pegar aqui as doações. E eu lembro uma vez ele chegou com a mochila cheia de coisas, sacolas. Eu falei assim, de onde você conseguiu isso? A escola tava doando, então eu peguei aqui pra casa. E ele falou exatamente, você, essa semana quem fez a compra fui eu. Foi muito engraçado. Muito engraçado. Então, às vezes, tem uns projetos, assim, nas escolas, para ajudar as famílias mais carentes também. Eu acho que nós conseguimos cobrir uma boa parte do que você precisa para iniciar a sua vida nos Estados Unidos. Acho que a gente cobriu não só o essencial, que você começa no início, como dicas também, né? Dicas de que, às vezes, você nem sabe que isso existia, né? Então, acho que a gente cobriu bastante coisa. Agora eu tenho uma pergunta, Natália. Vale a pena morar nos Estados Unidos? Vale. Para mim, vale, gente. É tudo muito individual, né? Cada um sabe a sua dor, cada um sabe até onde está disposto a sacrificar. Todo mundo fala assim, não é flores, mas ao mesmo tempo que tudo não é flores, tem muitas vantagens. Então, depende do que você quer para você, entendeu? Eu gosto da ideia de meus filhos estarem aprendendo uma cultura diferente, eu gosto da ideia dos meus filhos estarem falando uma segunda língua, eles estão aprendendo e desenvolvendo a cada dia, estão tendo mais oportunidades. Eu gosto, mas existe sacrifício para isso? Exige muito sacrifício, entendeu? Mas esse sacrifício para mim vale a pena. Eu tive a oportunidade de estudar fora, eu fiz meu MBA aqui, me realizei muito, muita coisa boa aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, foi um preço a ser pago. Então, nada na vida é de graça, tudo tem um preço a ser pago. Se você está disposto a pagar esse preço, para mim, igual eu estou disposta a pagar esse preço, para mim valeu super a pena. E para mim também valeu a pena. Eu amo morar nos Estados Unidos. Eu sou grato, muito grato a Deus por estar aqui com a minha família. E eu gostaria de dizer para você, muitas pessoas me perguntam, Daniel, você já morou, já visitei vários países, mas morei em 3 países. Onde você gostou mais de morar? Então, Daniel, onde você gostou mais de morar? A resposta é sempre a mesma. Onde eu mais gostei de morar é onde estou morando atualmente. Então, se eu estivesse na China, eu iria gostar mais da China. Então, eu concentro o meu foco onde que eu estou. Uma coisa que eu faço, eu não fico fazendo comparação. Como é que era a minha vida antes? Como é que é a minha vida agora? Eu só olho as coisas positivas e vibro na gratidão. Isso me faz ser uma pessoa extremamente otimista e positiva. E as coisas, elas funcionam para mim. Porque eu acredito e eu vibro naquela energia. E as coisas realmente funcionam. Se você conhece alguém que tem interesse em vir para os Estados Unidos, e essa mensagem fez sentido para você, e se você achar que vai fazer sentido para essa pessoa, compartilha. Deixa o like e deixa uma mensagem. Nós gostamos de responder todas as mensagens. Pode entrar em contato conosco. Qualquer dúvida, pode contar com Entre Mundos Podcast. Sempre estaremos aqui para te ouvir e te ajudar a se preparar melhor. Eu só gostaria de concluir minha fala dizendo que morar fora não é encontrar uma vida perfeita, mas é construir uma nova história.